Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Que nosso Pai Oxalá nos abençoe e que nossos guias e mentores espirituais nos conduzam da melhor maneira para que tenhamos maior clareza sobre o conteúdo que hoje iremos apresentar. Nós da Tuesp, Tenda de Umbanda Esperança, estamos muito felizes por vocês terem aceitado o nosso convite para juntos podermos refletir sobre temas que podem ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, mais atentas a nós mesmos, mais empáticos com o outro e principalmente pessoas mais preocupadas com nossa evolução pessoal e espiritual. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo esse tempo que passaremos juntos. No encontro de hoje, vamos refletir sobre a famosa parábola que se tornou uma expressão bastante comum, que é muitos os chamados, poucos os escolhidos. Em que condições ou circunstâncias isso ocorre? Sempre seremos chamados ou escolhidos? Não ser escolhido nos coloca em qual condição? Enfim, esses são alguns questionamentos que fazemos quando pensamos nesse tema. Vamos procurar entender mais sobre essa questão e analisar essa máxima de uma forma que possamos identificar em qual condições de entendimento nós estamos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec e os Espíritos, no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 18, encontramos a parábola da festa das núpcias, onde Jesus nos conta a história de um rei que celebrava o casamento de seus filhos. E ao enviar os seus servos a chamar os convidados para um grande banquete, esses convidados recusaram o convite e alguns, além da recusa, fizeram zombarias e passaram a agredir os servos que estavam a serviço do rei. O rei, muito contrariado, penalizou com a morte os convidados que desferiram as ofensas, e aquelas que agrediram seus servos também, pois entendeu que estavam sendo afrontados e isso seria intolerável. Porém, como a festa de casamento estava pronta, o rei enviou novos servos para convidar qualquer pessoa que encontrasse na cidade para as núpcias dos seus filhos, não estabelecendo critério algum. Somente determinou que os seus servos chamassem o máximo de pessoas da cidade e assim o fizeram. Eis que os convidados começaram a chegar na festa e tomaram seus assentos. Momento em que o rei observou que muitos daqueles convidados não estavam bem trajados para o solene evento. Desse modo, o rei determinou que essas pessoas que não estavam com as vestes adequadas fossem retiradas e atiradas para as trevas, visto que muitos os chamados e poucos os escolhidos. Fazendo uma interpretação da parábola, podemos constatar que o rei simboliza o próprio Deus. A festa simboliza o reino dos céus. Os servos são os profetas, guias e mentores espirituais, enviados para divulgar o mundo espiritual e que foram ignorados. Na parábola, podemos identificar também os convidados que não atenderam o convite, em razão de suas preocupações cotidianas e materiais, colocando em segundo plano o nobre compromisso com as coisas divinas. Entendendo que o rei era o próprio Deus. Então, para nossa melhor compreensão, eu vou comentar separadamente aqueles que foram chamados e os que foram escolhidos. Os chamados são aqueles que receberam o convite e podemos, nesse caso, classificar como se fosse um chamamento divino para participar da festa, que nada mais é do que a pessoa ter a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, buscar o seu desenvolvimento como pessoa e também aprender como elevar-se como indivíduo ao atuar com amor ao próximo, praticando a caridade, a solidariedade e a empatia. Ficou claro na parábola que essas pessoas não estavam dispostas a abrir mão de suas atividades,
dos seus afazeres profissionais ou pessoais para assimilarem os valores espirituais que estavam sendo oferecidos. Essas pessoas estavam muito habituadas em serem orgulhosas, vaidosas, em alguma medida eram corruptas na sociedade que viviam, outras fanáticas pelas verdades que haviam lhes apresentado e que não tinham a dimensão dos valores espirituais que estavam sendo ofertados a elas. Ou seja, não queriam despir-se de suas vestes habituais e colocar uma veste especial para participar desta grande festa que mudaria suas vidas. Por outro lado, aqueles que foram escolhidos, usando o seu livre-arbítrio, aceitaram de coração aberto tudo aquilo que estava sendo oferecido. Todo aquele conhecimento, os valores divinos e os princípios da orientação de Jesus, que seguramente pautariam suas vidas dali para frente, provocando assim um movimento de melhoria em seu próprio eu. Embora seja importante participar da festa, que é atender o chamado divino, é muito importante também que alguns esforços sejam feitos para que sejamos beneficiados com as bênçãos divinas. É preciso despir-se de seus preconceitos, hábitos vulgares, purificar seu coração e deixar de lado aquelas condutas inferiores e abrir espaço para uma mudança de valores morais e éticos consigo mesmo, com a sua família e na sociedade que a pessoa atua. É necessário nos sintonizarmos com a espiritualidade que nos acompanha e buscar entender os ensinamentos dos nossos guias mentores espirituais. O médium Chico Xavier psicografou uma mensagem do espírito de André Luiz, que nos auxilia na reflexão sobre a parábola que estamos refletindo. De uma maneira muito simples e prática, ele nos demonstra a questão dos muitos são chamados, poucos os escolhidos. E percebam que muitas vezes somos chamados, posso dizer que por reiteradas vezes, porém não somos escolhidos por culpa única e exclusivamente de nós mesmos. Então vamos à mensagem. Muitos dormem, poucos despertam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos estudam, poucos aprendem. Muitos determinam, poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, poucos se conformam com o suor. Muitos reclamam, poucos cooperam. Muitos sonham, poucos fazem. Muitos aconselham o bem, poucos nos acompanham. Muitos pedem, poucos dão. Muitos desejam, poucos trabalham. Muitos perturbam, poucos servem. Muitos exigem, poucos colaboram. Muitos esperam, poucos se movimentam. Muitos apelam, poucos atendem. O mundo é uma grande escola de preparação e aperfeiçoamento, em cujas classes o Senhor convida nominalmente a todos para o progresso no engrandecimento comum. Entretanto, raros se fazem escolhidos pela cooperação, pelo aproveitamento e pela boa vontade. Essa mensagem foi recebida pelo Francisco Cândido Xavier, o grande Chico Xavier, em uma reunião pública no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no ano de 1951. E esse texto, ele consta no livro Taça de Luz, editado pela Federação Espírita do Brasil. Então fica a referência bibliográfica, caso alguém queira buscar essa mensagem, que está realmente belíssima. Então percebam como André Luiz, em sua mensagem, nos provoca em como devemos ficar atentos aos nossos chamados. A todo momento eles acontecem, seja para servir, trabalhar, cooperar, aprender, ajudar.
ou qualquer outra coisa que nos eleve a uma condição melhor em nossa vida cotidiana, ou junto à nossa espiritualidade, que por muitas vezes, apesar de não estarmos atentos, nossos guias e mentores espirituais nunca nos abandonam, bastando apenas, como dito anteriormente, fazermos um movimento de mudança e uma mínima disposição de nos despirmos das vestes que habitualmente insistimos em usar, por aquelas que nos enriqueçam o espírito e nos tragam mais nobreza enquanto indivíduo, que eles ficam cada vez mais próximos, nos dando meios e condições para o trabalho que nos é apresentado. Para nós, que trabalhamos frequentemente com nossa espiritualidade, a responsabilidade é muito maior. Afinal, aquela máxima que diz: muito será pedido a quem muito recebeu, esta é uma parábola bíblica, que geralmente é atribuída ao Evangelho de Lucas. Alguns conhecem como: a quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Nos coloca em uma situação de melhor condição de ajudar o próximo, visto que recebemos muito e podemos compartilhar. Ou seja, a prática do bem, a multiplicação dos valores que Jesus Cristo nos ensinou, a prática da caridade com um olhar solidário e servir como um instrumento para que aqueles que ainda não conseguiram uma melhor condição de existência fiquem em um patamar melhor, e algo que devemos buscar com perseverança e muito entusiasmo. É importante destacar que, ao mencionar a caridade, não me refiro somente àquela em que atendemos às necessidades materiais das pessoas. Vai além disso. Agindo com sabedoria e bom senso, podemos ser caridosos com as pessoas, encarnadas ou não, fazendo uma oração para uma pessoa ou com alguma pessoa, sendo paciente, sendo atencioso, dando atenção para uma pessoa que esteja com necessidades, praticando gentilezas simples do dia a dia, que muitas pessoas acabam por se sentir valorizadas e notadas como parte de um grupo ou sociedade. Aproximando o outro dos ensinamentos de Jesus e da importância de aceitarmos os convites que a vida nos oferece e participar dessa grande festa que é viver com bons e nobres propósitos. Porém, se a sua escolha estiver na contramão disso, muito provavelmente você terá maiores dificuldades em seu processo evolutivo. Não basta o convite para a festa. É necessário que a sua decisão em participar ativamente dessa festa esteja consolidada. É preciso que você fique ciente que os velhos hábitos, ou seja, que suas vestes cotidianas, sejam mudadas por vestes adequadas. Sua postura na festa precisa necessariamente ser diferente da que você normalmente adota. Seus pensamentos precisam ser positivos e com nobres e edificantes propósitos. Só assim você se coloca em condições de evoluir espiritualmente dentro daquilo que é proposto por Jesus em seus ensinamentos. Podemos concluir que a prática do bem, os bons hábitos, bons pensamentos, o amor ao próximo, a empatia, a solidariedade, a prática da caridade, cultivar com atenção os valores morais e éticos tão disseminados por Jesus e ter uma vida com retidão, nos alçam a possibilidade de sermos escolhidos. Podemos dizer que com essas condutas somos elegíveis a sermos escolhidos, sim. Mas é importante ressaltar que ainda não fomos escolhidos. A prática do bem, a multiplicação do amor e a ajuda aos mais necessitados é só uma parte do chamado que atendemos. Ainda estamos em um processo de evolução, a caminhada é longa, por vezes algumas encarnações são necessárias. Porém, o mais importante é não se afastar dos nobres propósitos aos quais nós já nos referimos. Em muitos momentos, teremos dificuldades em nos mantermos firmes e focados no que de bom temos a fazer. Mas a resiliência, a persistência e a obstinação devem nos movimentar para que cheguemos na condição de
escolhidos. Quero agora fazer um convite para quem está nos assistindo ou ouvindo, que participem do momento, um momento muito especial, que é o momento da prece nesse programa. Esse é o momento que juntos faremos a emanação de boas energias, bons fluidos, boas vibrações para nós mesmos, para os nossos familiares, nossos amigos e colegas de trabalho, para os desencarnados e todos aqueles que estejam em nossas memórias e que você queira direcionar boas vibrações. Vamos agora para esse encontro de amor, de luz, de paz e de esperança. Os mentores espirituais da Tuesp, Tenda de Umbanda Esperança, já estão nos ajudando, nos inspirando e nos curando. Eleve seu amor ao Pai, eleve seu pensamento ao próximo e a si mesmo. Sinta e transmita sentimentos de bondade e caridade. Junte a eles o sentimento de perdão e de perdoar. Acrescente alegria a esse instante. Encha seu corpo de alegria e agora sim. Seu corpo, mente e espírito estão prontos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior com a prece dos obreiros. Jesus, abençoa por acréscimo de misericórdia o templo que nos deste, a sementeira da fraternidade e ao culto da oração. Conserva-nos no entendimento de teus princípios e auxilia-nos a procurar-te, para que não estejamos perdidos no labirinto de nós mesmos. Condutor, indica-nos o roteiro. Justo dos justos, endireita-nos os passos. Benfeitor, socorre-nos. Orientador, clareia-nos o caminho. Mestre, corrige-nos a lição. Na alegria, ser nosso equilíbrio. No sofrimento, ser nosso apoio. Alimenta-nos o coração nas fontes do teu amor, para que o nosso pensamento não seja simples cálculo. Inspira-nos a palavra para que a nossa boca não fira. Resguarda-nos as mãos no trabalho construtivo para que o mal não nos domine. Induze-nos à humildade para que a nossa fé não seja vã. Fazê-nos compreender, Senhor, acima de tudo, que esta casa pertence, primeiramente, aos necessitados do corpo e do espírito, que nos concedestes como sendo a família de nossos próprios irmãos. Seja assim a caridade o móvel de nossas decisões e a chave de nossa porta. E ajuda-nos a aceitar a tua vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Por José Silvério Horta, do livro Paz e Libertação, do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos caminhando para o final do nosso encontro. Quero agradecer imensamente a Deus por me dar a possibilidade de estar aqui, compartilhando com vocês essas reflexões, mensagens e boas vibrações. Agradeço também à Mãe Marilise, dirigente da Tenda de Umbanda Esperança, por idealizar esse tão importante projeto e confiar a mim essa missão de levar para outras pessoas os ensinamentos que nossos guias e mentores espirituais nos proporcionam. Não posso deixar de estender aqui os meus agradecimentos a toda a equipe de produção envolvida nesse projeto, que viabilizou tecnicamente essa transmissão e, em uma ação conjunta, deu vida a esse projeto. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui na nossa equipe de produção e que me acompanhou também nessa trajetória. Agradeço a você
que me acompanhou também nesse momento tão especial de nossas vidas, que é aprender, compartilhar, vibrar positivamente e emanar boas energias e fluidos. Muito obrigado e fiquem atentos às nossas plataformas digitais, que faremos a divulgação da data e do horário do nosso próximo encontro. Até lá! Que nosso Pai Maior nos acompanhe e ilumine sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Obrigado.